Se recentemente você recebeu uma infração de trânsito ou uma notificação informando que foi aberto um processo por suspensão da sua CNH, então eu recomendo você ter algumas cautelas antes de recorrer por conta própria ou até mesmo procurar um profissional da área. E eu digo isso por quê? Porque hoje eu recebi um cliente, um motorista aqui de Joinville, Santa Catarina, no qual ele recebeu uma notificação da instauração do processo por excesso de pontos, ou seja, ele atingiu muito além do limite legal em relação ao limite de pontos que uma habilitação pode ter. Ele me procurou presencialmente aqui na sede da Jacob Advocacia para tirar dúvidas em relação a essa situação e, consequentemente, ele nos contratou. Agora, em relação a esse processo por excesso de pontos, teve algumas informações que eu pude analisar através do processo completo, e uma delas foi sobre a defesa prévia que ele havia apresentado por conta própria lá em 2022. Inclusive, vou compartilhar aqui na tela para que você consiga verificar qual foi o grande erro que ele cometeu ao recorrer por conta própria, que talvez você poderia vir a cometer, ou talvez você tenha cometido. Então, o objetivo desse vídeo é explicar o que você pode fazer de agora em diante para tentar corrigir esse erro ou corrigir de maneira judicial ou de forma administrativa. Então, vai depender da fase processual em que você se encontra. Neste caso aqui em específico, nós iremos buscar essa correção ainda de forma administrativa, porque nós teremos prazo para a segunda etapa processual, que será o recurso à Jari, bem como ingressaremos de forma judicial. Então, eu vou explicar agora sobre essa situação desse cliente. Como você pode observar aqui na tela, essa é uma defesa que ele fez por conta própria e através de um formulário que o próprio balconista do Detran lhe forneceu. E aqui já nasce o perigo. Qual que seria o grande perigo em relação a você estar recorrendo por conta própria? É buscar auxílio diretamente no órgão de trânsito que está buscando lhe punir, que aqui instaurou esse processo de suspensão contra a sua CNH, que é o Detran. Foi isso que ele fez. Lá em 2022, ele foi por conta própria no Detran, e o balconista, que muito provavelmente era um estagiário ou uma pessoa que pouco sabe sobre a legislação de trânsito, forneceu esse formulário aqui para ele apresentar a sua defesa. E se a gente observar desse formulário, qual que é o grande problema aqui? Que ele apresentou uma defesa com base no formulário de uma legislação já vencida, já desatualizada, que é a Resolução 182 de 2005 do CONTRAN. E isso facilmente você consegue atestar essa informação ao consultar a Resolução 844 ou a 723, que são as vigentes, ao menos até a época desse vídeo, início de 2026, que tratam do processo administrativo, as regras sobre a apresentação da defesa, recurso envolvendo o processo administrativo. Então, veja que foi entregue em 2022 para esse motorista um formulário a ser preenchido com meio defensivo e utilizando-se de uma legislação já vencida. Então, veja que já nasceu a defesa de forma totalmente incorreta e a probabilidade era gigantesca, era nula, na verdade, de dar certo, ou no caso dele, foi indeferido. Então, veja que o erro já nasceu por isso, por utilizar um formulário com legislação desatualizada. Outro ponto é, quando você recorre por conta própria, jamais olhe para o Detran, olhe para o órgão de trânsito como se fosse uma pessoa que tivesse sentimentos. Ele é um órgão público. Ele jamais vai se comover com a situação que você se encontra. Pelo contrário, é este órgão público que instaurou esse processo de suspensão contra o seu direito de dirigir. Então, ao analisarmos a defesa que ele apresentou por conta própria, você pode observar que, ao final, ele pede uma compreensão por parte do Detran, ele até mesmo agradece o Detran. Enfim, não faz sentido, Como que você agradece alguém que está tentando lhe punir? E outro ponto é que ele utilizou a própria Resolução 182 do CONTRAN, então de 2005, uma legislação desatualizada, e não houve qualquer alegação técnica. Toda defesa prévia, todo recurso envolvendo um processo administrativo de trânsito ou uma infração simples, não usar cinto de segurança ou avançar o sinal vermelho, você sempre deve embasar a sua defesa de forma técnica. Caso contrário, nem apresente a defesa, porque vai ser pura frustração e pura perda de tempo da sua parte. E até mesmo,
sempre verifique a cópia do auto de infração. Como no caso dele foi um processo por excesso de pontos, é ainda maior o número de teses a serem apresentadas, porque sempre analisamos de forma individualizada cada infração de trânsito que foi composta, que foi utilizada para o somatório desse processo por excesso de pontos. Então, analisamos cada auto de infração e, com base nisso, apresentaremos o recurso à Jari e, no caso dele, tem um outro detalhe, que grande parte dessas infrações quem cometeu foi o seu filho. Então, nós iremos ingressar com uma ação judicial de transferência de pontos. Não sei se você conhece, mas por mais que tenha passado o prazo administrativo para transferir os pontos, ou seja, para identificar o real condutor infrator, aquele motorista que de fato cometer aquela infração, ainda assim nós conseguimos, através de uma ação judicial, identificar esse motorista. Então, vamos supor que você é o proprietário do veículo e você emprestou para um primo ou para o seu filho ou algum parente o seu carro e foi ele quem cometeu essas infrações. Então, por mais que na notificação já tenha passado o prazo, ainda assim, por intermédio de uma ação, você consegue transferir. E no caso dele, através dessa transferência tardia de forma judicial, será responsável pelo arquivamento desse processo por excesso de pontos. Então, é uma ótima estratégia processual, uma ótima forma de manter em dia a sua habilitação. Então, o grande intuito desse vídeo aqui é: jamais utilize o próprio formulário fornecido por quem está tentando lhe punir, ou seja, o Detran, mas sim busque, por intermédio de uma defesa técnica, analisando o auto de infração, analisando a notificação, analisando toda a movimentação dentro do processo administrativo e, com base na legislação atualizada, faça uso disso para a apresentação da sua defesa, do seu recurso. E, principalmente, procure um advogado especialista em trânsito para ingressar com uma ação. Porque é fato, pessoal, é muito provável que a sua defesa prévia, o seu recurso, seja indeferido por uma ausência de fundamentação, uma ausência de análise, por quem deveria, ao menos, analisar e julgar a sua defesa, ou seja, pelo servidor, pela Comissão de Defesa Prévia, pela Junta Administrativa ou pelo Conselho Estadual de Trânsito, no qual existem pessoas que estão lá e que deveriam estar analisando e julgando de fato as teses que você apresenta numa defesa ou no recurso e não fazem isso. Então, é esse o grande motivo de nós, aqui da Jacob Advocacia, onde atuamos há mais de 9 anos somente com o direito de trânsito, que nós sempre recomendamos ao motorista que nos procura para não nos limitarmos a apenas uma apresentação em âmbito administrativo de uma defesa ou de um recurso, mas principalmente ingressarmos com uma ação judicial. Porque no âmbito administrativo, você vai estar fadado a uma pessoa, você vai estar dependente de uma pessoa que em muitos casos nem é formada em direito. É uma pessoa qualquer do povo que sequer analisa como deveria a sua defesa ou o seu recurso. Agora, é muito diferente quando a gente eleva o nível técnico e apresenta em âmbito judicial, que será apresentada a sua defesa para um juiz, de fato, que é concursado, formado em direito e uma ampla experiência na legislação de trânsito. Então, eis a grande diferença quando a gente se limita a apenas uma apresentação de uma defesa prévia, de um recurso, quando a gente eleva o nível técnico e apresenta uma ação judicial, que é o que nós fazemos aqui no escritório. Então, veja que de 2022 até 2026, esse motorista aqui ele só perdeu tempo ao apresentar uma defesa e ainda pedindo compreensão por parte do Detran. Não existe compreensão, não existe compaixão por parte do órgão público. Ele quer, de fato, punir, né? Independentemente se você precisa da habilitação para oferir renda, para trazer a subsistência para si e para a sua família. O Detran, sinceramente, está nem aí para você. Eis a importância de você contar com apoio especializado, com o apoio de um advogado, para que de fato ingresse com essa ação judicial. Então, eis a grande diferença de você recorrer por conta própria e recorrer através de um profissional que está sabendo exatamente o que fazer. Até porque estamos falando de um processo, vamos supor, e utilizando como exemplo esse aqui da tela, é um processo por excesso de pontos. Ele é muito burocrático, ele é moroso, então leva-se anos até a conclusão dele. E geralmente o motorista que faz por conta própria, ou quando ele procura alguém que não é especializado no assunto, a probabilidade é muito grande dessa pessoa desistir. Então, nós recebemos semanalmente mensagens de motoristas que haviam contratado um advogado que não era especializado no assunto, que esse advogado, infelizmente, acaba abandonando a causa do cliente, porque ele não sabe mais o que fazer. Haja vista ser um processo tão longo, tão moroso e tão burocrático. Então, eis a importância de você contratar alguém que, de fato, saiba o que está fazendo. Assim como nós somos aqui da Jacob Advocacia,
no qual conseguimos ajudá-lo, caso você queira, é de maneira totalmente online. Então, independentemente de onde você resida, qualquer estado que você esteja residindo, a gente consegue auxiliar você. E se você tiver alguma dúvida sobre um processo, uma notificação que você recebeu, é muito simples. Basta enviar a sua dúvida aqui nos comentários desse vídeo ou entrar em contato conosco diretamente pelo link que vai ser disponibilizado. Você vai ter acesso direto ao nosso WhatsApp, que algum advogado aqui da Jacob Advocacia vai estar à disposição no WhatsApp para responder essa sua dúvida de forma totalmente gratuita. Então, nos colocamos à disposição. Para isso, aproveite para curtir e compartilhar esse vídeo com outros motoristas.